No coração do agreste pernambucano, onde o sol abraça a terra árida e o vento sussurra histórias de resistência, Santa Cruz do Capibaribe testemunhou o nascimento de um milagre. João Bernardo da Silva e Quitéria Gomes da Silva, um casal simples, mas de espírito incansável, ouviram o chamado de Deus através das palavras do pastor José Quaresma de Mendonça. Movidos pelo ídolo de Jesus, eles plantaram as primeiras sementes daquela que seria uma grande obra. Não havia luxo, não havia grandiosidade, apenas a certeza de que, mesmo no solo mais seco, Deus faz brotar vida. Sob a orientação amorosa do pastor José Quaresma e o apoio firme da Igreja Mãe em Caruaru, um pequeno grupo de fiéis começou a sonhar. Eram apenas 31 almas. No dia 18 de fevereiro de 1977, nascia oficialmente a Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção. Estava no muro, na paredezinha do muro, o muro era baixo na época, na casa, né? E eu estava lá, à tardezinha, eram assim, por volta de 4 horas da tarde, e chegou 2 pessoas, 2 homens, evangelizando, evangelizando e entregando panfletos, né? E ele perguntou: jovem, você mora aqui? Eu disse: não, é meus pais. Aí chamei minha mãe veio, e ela conversou com eles, e eles perguntaram: a senhora não queria fazer um culto aqui, não? E ela disse: eu vou ter que falar com meu marido. Então ela chamou meu pai veio, e eles passaram assim, eu lembro que eles passaram uns 5 minutos olhando um para o outro e dizendo: tu acha o quê? Tu quer? Terminou eles aceitando o culto, eles tinham uma garagem na casa e o culto ali foi feito. Então, marcado para a próxima semana, no 3º encontro, meus pais se converteram. Isso eu lembro muito bem, que é uma história que não dá para esquecer, né? No 3º culto eles se converteram e já na próxima semana, quem veio foi pastor Quaresma. E daí por diante começou a história do Vale da Bênção. As primeiras reuniões era na casa de João Bernardo. A gente ia na casa de João Bernardo aqui pertinho. Sempre foi nos domingos de tarde, nos sábados de tarde. Quaresma vinha ele, sempre vinha a irmã Iraci. E ele sempre vinha também com Nivaldo Lagos, irmã de Paulo Lagos. Até ela ir para a Rua Siqueira. Na Rua Siqueira, muitos poucos membros, assim, muitas poucas pessoas. Era pequenininho, era tipo, não era uma garagem, era um lugar onde funcionou um bar, que as portas eram como porta de bar. Todo ali próximo, tudo próximo de Rosália, muito pouca gente também. Eu saí de um templo que não era nosso, de um local, e vim para o templo novo e ser emancipada da igreja. Era poucos irmãos, mas era uma bênção, os trabalhos eram muito participativos por todo mundo, todos os irmãos vinham, nós tínhamos culto todos os dias, de segunda até, só não tinha no sábado. No sábado a gente fazia evangelismo na rua e tinha culto de oração segunda, terça, quarta era doutrina e sexta-feira era oração novamente e sábado evangelismo e no domingo a gente fazia escola dominical e o culto à noite para louvar a Deus e agradecer pelas bênçãos. Foi uma noite festiva, muita gente, veio o coral de Campina Grande, da Igreja Central, e foi muito bom mesmo, sentimento de alegria, de orações respondidas, e foi muito ótimo mesmo, quando nós passamos para o novo templo e a emancipação de nossa igreja. Para mim é muita satisfação e uma emoção muito grande. Falar sobre o início da igreja e do tempo que eu estive, que eu convivi lá. Também dizer que eu estava presente naquela assembleia que foi na emancipação da igreja.
Hoje em dia vários irmãos já foram embora, mas ainda tem alguns dos quais eu aqui. E sou muito feliz de ter participado daquela igreja desde o início. Muita gente pergunta quantos anos eu tenho de Vale da Bênção. Eu tenho 55, o primeiro secretário do Patrimônio. Para mim foi lindo demais aquela experiência. Eu tive a honra de estar ali na mesa das assembleias, primeiro com o pastor Quaresma, que foi o principal, depois com o pastor Nicásio, depois com o pastor Arnóbio, depois com o pastor Antônio Almeida, e depois com o pastor João Carlos e pastor Júnior. A igreja começou na casa do irmão João Bernardo e da irmã Quitéria Gomes. O pastor Quaresma vinha de Caruaru e fazia umas visitas por aqui, inclusive na casa deles, e foram evangelizando, e eles se converteram lá na casa deles com a visita do pastor Quaresma. Na casa dele era dias festivos. Ele botava hino, ele fazia café da manhã e os irmãos de Caruaru vinham e a gente se reunia. E era um lugar de festa mesmo. A gente se reunia na casa dele até o ponto que o pastor Quaresma achou por bem a gente alugar um canto. Foi uma garagem ali na rua Siqueira Campos. Eu fui batizada lá, na rua Siqueira Campos, pelo pastor José Quaresma de Mendonça, eu e Miguel Vilásio em memória. E Zé Aragão também foi batizado lá. E a gente ficou lá, mas não cabia mais o povo, até que a gente adquiriu esse terreno, que hoje é o templo, na Avenida Doutor Arnaldo Monteiro. E começamos uma igrejinha pequena, depois demolimos, fizemos a segunda, até o dia que foi feita essa atual. O irmão João Bernardo gostava muito de cantar. E tinha os filhos dele, ele sempre levava. Finalmente, ele criou os filhos dele na igreja. Sempre estava presente na igreja, quase todas as noites. Era quase um dos cabeças, eu posso dizer assim. E, inclusive, a igreja, quando começou, a congregação, começou na casa deles. Aqui perto do campo de futebol. Quando saiu da casa de João Bernardo e foi para ali para a esquina da Rua Siqueira, os cultos funcionavam assim. Tinha, como hoje, a leitura, a oração, depois ele dava a oportunidade. Aí só quem cantava, assim, que já tinha conhecimento no hinos e tudo, era João Bernardo, era Quitéria, eu só lembro deles cantando. Depois veio Ivan Deus cantando, ele novinho, ele cantava também. Quaresma foi uma pessoa usada por Deus para começar nosso trabalho aqui em Santa Cruz. É tanto que ele começou o trabalho na congregação ainda na Rua Siqueira Campos. E desde a casa do irmão João Bernardo, que ele já trabalhava, já vinha para evangelizar. E começou esse trabalho, ele tomou conta e organizou, vinha toda quarta da doutrina, nunca deixou a gente sem a doutrina da quarta-feira. E ele trabalhou muito, evangelizou muito, ele saía daqui à noite depois do culto, chegava naquela subida que a gente encontra Toritama, vê Toritama, chegava ali, ele botava uma corneta em cima do carro e ia evangelizar a Ribeira. Uma vez ele perdeu a Bíblia, acharam e entregaram a gente para a gente entregar a ele, que ele tinha perdido a Bíblia, lendo lá em cima do morro. Era um pastor que doutrinava, era um pastor que pregava o evangelho, inclusive eu fiz muitas viagens com ele, aqui para zonas rurais, para casa da irmã Inácia Peba. No tempo do inverno, que nós passávamos na beira da estrada, o povo limpando o mato, hoje plantando, ele parava o Fusquinha, que era um Fusquinha que ele tinha, e o serviço de som em cima, ele mandava eu cantava e depois ele largava o evangelho. Tome mensagem no povo. E ele foi uma pessoa muito dinâmica quando foi para comprar o terreno, para construir o primeiro templo. Ele foi mais Miguel para Maceió, atrás da esposa do dono, que eles não viviam juntos, eram separados, para que ela assinasse
E quando ganhamos a congregação de Caraúbas, ele veio, foi mais Miguel para São João do Cariri para escriturar a congregação. E ele era uma pessoa muito dinâmica, não media esforço para abrir congregações. Nós tínhamos congregação no Caldeirão, nós tínhamos em Caraúbas, tinha na Vila do Socorro, em Itaquaritinga, fora aqui dentro da cidade, onde tinha um bairro mais afastado, a gente abriu uma congregação. Ele foi uma pessoa muito dinâmica, até que precisou de um pastor local, quando a igreja foi organizada, e ele já conhecia pastor Nicásio, e ele trouxe pastor Nicásio para a igreja conhecer, e todo mundo gostou de pastor Nicásio, e ele veio para era solteiro ainda. Aí ele veio e ficou na casa de Marinalva algum tempo. Ele ia para lá, assistia os cultos, vinha-se embora. Pronto, é essa a relação que eu sei. Mas, graças a Deus, passou 7 ou foi 8 anos com a gente, a igreja cresceu muito. Chegou o tempo da gente construir um novo templo, que a igrejinha não cabia mais. Aí foi quando começamos o novo templo. Eu me lembro que quando nós começamos, na primeira segunda-feira, não deu para pagar os trabalhadores todos, mas Deus foi abrindo porta, a gente fazendo campanhas com chaveiro, fazia foto da igreja, do templo para ser construído, e Deus foi mandando até que com 9 meses a igreja estava pronta, com cadeira e com cortina pronta. E nós inauguramos e grande foi a festa. Quaresma, a gente se reunia para discutir as coisas. Eu era de uma maneira que não deixava escapar nada. Aí ele dizia, botamos o nome de Zé Arengão. Passou muito amoroso, muito presente com todos. Quando ele vinha, ele visitava todos, ele tentava reunir todos. E aqueles que faltavam, ele ia atrás, ele ia ver o que estava acontecendo. E ele sempre, a assistência dele, a relação dele com a gente foi muito, muito boa mesmo. Muito boa. Quando tinha um doente que precisava sair para Caruaru, para algum canto, ele sempre vinha, sempre orientava, ou então mandava alguém que fosse que tivesse mais entendimento levar. Ele sempre foi muito presente, muito mesmo. Desafio de ser crente na época de 70, não foi fácil. E já estava mais fácil do que na época de outros crentes, mas para a gente não foi fácil. A gente se reunia na Rua Siqueira. Naquela época a gente orava com as portas fechadas e levava muito pedrada nas telhas, era cada pedra em cima da telha, era pedrada nas portas, e a gente ficava lá. Quando saía, ficava muita gente nas calçadas berrando. Irmão Jaime Queiroz era meio bravo, ficava violento com aquele povo, mas a gente acalmava e ele deixava passar, e assim, mas foi se convertendo gente, e a ponto de não caber mais naquela congregação. Depois eles foram se acostumando, e a gente chamava para os cultos, eles não queriam vir, a gente chamava e entregar a literatura, eles não recebiam. Era uma coisa linda, a pessoa levava tanto a sério, os irmãos levavam tanto a sério aquela vida de comunhão, aquela vida de santidade, era uma maravilha mesmo. Tanta gente se convertendo, e o povo era tão feliz, tão empolgado com aquele trabalho. Hoje você vê muitas coisas dentro das igrejas que naqueles tempos não existia. Hoje você vê muitas coisas que eu acho, na minha concepção, no meu ponto de vista, eu acho que ali entristece o Espírito de Deus, a presença de Deus. Naqueles tempos era um povo mais reservado, um povo mais que se consagrava, um povo mais que andava, pregava mais o Evangelho,
tinha cultos evangélicos nas casas dos irmãos, tinha culto evangélico nas praças, e hoje praticamente nós não tem. Os cultos só é na igreja, só é no meio de 4 paredes. Então mudou demais, mudou por completo. Lá tinha gente que não gostava dos crentes, maltratava os crentes. A congregação lá embaixo na Siqueira Campo, eles jogavam pedra em cima do telhado, eles jogavam pedra nas portas, batiam nas portas. Ser crente naquele tempo era muito diferente de hoje, muito. Que às vezes eu ainda paro, fico pensando assim, era no vestir, era no falar, era o testemunho, você até na sua casa falando alto, isso era escândalo para o vizinho. Naquele tempo era isso. Cortar o cabelo, de jeito nenhum. É só aparar a ponta em muito pouco. Cortar cabelo, fazer sobrancelha, usar batom, usar maquiagem. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que na época meu cabelo era na cintura. E eu tive um problema de uma dor de cabeça muito forte, meu cabelo caiu muito. E quando eu cortei por motivo de uma doença, não cortei tão curto, mas isso foi um... E ele explicou lá na frente que porque eu estava cortando o cabelo, para não ser escândalo, porque era escândalo para os outros. Escandalizava os outros. Naquela época, isso aí era escândalo. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a obra de Deus foi crescendo e hoje em dia temos a nossa grande igreja central Vale da Bênção em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, quase 5 décadas depois, a Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção em Santa Cruz do Capibaribe continua a ser um farol de fé e esperança na região. A ata número 01, lavrada em 18 de fevereiro de 1977, não é apenas um documento histórico, mas um testemunho do poder da fé, da união e da dedicação de uma comunidade que decidiu seguir os caminhos do Senhor.